Isso me faz lembrar e aproveitar, perguntar a uma pessoa que é especialista, né? Em misericórdia, pecado, perdão, conversão, né? Eu acho que o grande engano e talvez uma das ferramentas mais utilizadas pelo demônio para afastar a pessoa de Deus é a pessoa achar que porque ela não consegue ser perfeita, ela não merece continuar tentando, né? Então você diz, o mínimo que eu posso fazer é te entregar a minha vida, ofertar a minha vida. Então, lá na frente você erra. E muitas pessoas desanimam, né? Isso é um caminho muito comum, você deve cansar de ouvir isso em confissão, né? Realmente é uma grande tentação, né? E no fundo, corresponde a uma ideia muito errada, assim, de quem é Deus, né? Nosso Senhor Jesus, Deus nos deseja tanto, 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 que ele está disposto a tudo, inclusive a ter, assim, aquela paciência heróica para esperar que a gente se decida por ele, né? O Papa Bento XVI tinha uma frase que eu acho muito interessante, né? O mundo é salvo pela paciência de Deus e é destruído pela impaciência dos homens. Muitas vezes nós somos impacientes conosco mesmos, né? Nós somos impacientes com o nosso processo de conversão, mas Deus, como diz também o Papa Francisco, Deus perdoa sempre. Nós é que às vezes nos cansamos de pedir perdão. Deus perdoa sempre. Eu tenho inclusive um santo, São João Crisóstomo, que ele, falando da igreja, falando da relação entre Cristo e a igreja, ele fala uma coisa muito forte. Ele diz o seguinte, olha, Cristo se apaixonou por uma prostituta, né? Falando da igreja. Cristo se apaixonou por uma prostituta. Ele entrou na sua casa e a viu bêbada, louca, à mercê dos demônios. E o que ele fez? Não podendo ela se levantar, ele se abaixou. E o que ele a deu? A deu um anel. Lhe deu um anel, o anel do Espírito Santo. Ele a ama loucamente e não leva em conta nem as suas deformidades, porque é assim o amor louco. O amor louco ama até o que é deformado. E nem leva em conta, né? Nem leva em conta. E vai por meio, assim, dessa paciência, da união e do convencimento profundo de que, no fundo, não depende tanto assim de nós mesmos, vai nos convencendo e vai nos configurando a ele até o ponto que um dia, com a graça de Deus, todos nós poderemos dizer, já não sou eu que vivo, né? Mas é Cristo que vive em mim. E aí vai ser só alegria, né? Mas aí na prática, uma pessoa que é reincidente, aí volta e confessa contigo, pequei de novo, não aguento mais, não consigo me livrar desse pecado, não consigo deixar de pecar. Muitas vezes essa pessoa desiste de confessar. Mas como é que a pessoa alcança a graça que Deus pode dar de tirar essa pessoa da situação? É continuar suplicando a Deus e confessando. Não tem outro segredo, não tem segredo, né? É pedir a Deus, suplicar e confessar, né? A súplica de um coração penitente, e no fundo a gente está entrando aqui na coisa mais decisiva para a salvação de qualquer pessoa, né? A misericórdia de Deus e a sua graça já são garantidas, né? Isso aqui já é garantia. A única coisa de que Deus precisa para nossa salvação e para nossa santificação é um coração penitente, é um arrependimento profundo e sincero dos nossos pecados. Só um parênteses. Pensemos, por exemplo, no bom ladrão. O bom ladrão, o que foi que ele fez, pelo amor de Deus, para se converter, para ser santo? Foi o primeiro santo canonizado e canonizado pelo próprio Cristo, né? Ainda hoje você vai estar comigo no paraíso. O que isso quer dizer? O que está dizendo? Você vai ser santo. Confirmadamente santo no céu. Confirmadamente santo. O que foi que ele fez? Não fez, entre aspas, né? Nada. Ele disse, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. Estava lá, crucificado. Se arrependeu e pediu perdão. É a única coisa de que Deus precisa para a nossa salvação. E por isso, o demônio vai justamente ali. O demônio vai nos convencendo de que a coisa mais importante são as nossas obras.
né? Como ele mesmo assim acredita. Ele se recusa a glorificar a Deus e coloca a sua própria glória nas suas obras, e tornando-se assim o primeiro traidor, né? Ou seja, eu valho o que eu faço e não o que Deus pensa de mim. Né? Exatamente. E ele vai nos convencendo assim aos poucos de que essa é a grande verdade da nossa vida. E não é. Então, justamente, porque se ele diz, me convence de que eu valho o que eu faço, e se eu só faço besteira, eu não valho nada. Exatamente. Não pode ser isso, não dá pra ser isso. Não pode. Porque, pensemos bem, então, pensemos numa criança. Ou numa pessoa com uma grave deficiência, né? Um bebê recém-nascido. O que ele vale, então? Quando a gente olha para uma criança recém-nascida, a gente se enche de ternura. Vai dizer, pô, mãe, essa tua criança não vale nada, não presta para nada. Não tem relevância nenhuma na sociedade. Só dá prejuízo, só dá prejuízo. E, no entanto, salva os nossos corações da idolatria das nossas próprias vontades, da idolatria do prazer. Enche o nosso coração de alegria. Então, de ficar ensimesmado, né? Eu tava falando, eu conversei com 2 pessoas sobre autismo. Eu tenho 2 filhos autistas e é um educador físico deles e a presidente da Fortaleza Azul, que é a associação. E um dos assuntos abordados foi esse, que é como essas crianças fazem com que a gente saia de si, porque eles precisam totalmente de ajuda, né? Uhum. Então você não tem a opção de não ser solícito, não estar aberto e disposto, né? Porque senão eles não vivem. Mas até me perdoa se eu sair, né? Porque eu acho que às vezes é interessante perguntar umas coisas. Eu gosto de conversar com o padre, porque o padre tem as respostas das minhas perguntas, entendeu? Quase sempre, né? A não ser que seja muito complicado.